Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, o programa Crescendo em Cristo está começando aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador, pastor Joseph Lambrecht, da Congregação da Paz de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E quero lhe convidar para ficar conosco agora durante alguns instantes para juntos estudarmos e meditarmos na palavra do nosso bondoso Deus. A palavra da qual queremos hoje estudar e meditar é a palavra do texto bíblico de Hebreus, no capítulo de número 7. Pegue a sua Bíblia e fique conosco agora para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus. As palavras do capítulo 7 de Hebreus serão assim divididas por nós em duas partes. Primeiramente, faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 14. Por isso, queremos assim, então, ouvir destas palavras. Esse Melquisedeque era rei da cidade de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão estava voltando da batalha em que matou os reis, Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo o que ele havia tomado dos inimigos na batalha. O nome de Melquisedeque quer dizer primeiramente rei da justiça, e porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes, que são descendentes de Levi, têm a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, que não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha e o abençoou. Sim, abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. No caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Mas, no caso de Melquisedeque, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Portanto, quando Abraão pagou a 10ª parte, Levi, cujos descendentes recebem a 10ª parte, também pagou. Pois Levi não tinha nascido, e por assim dizer, ainda estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando este se encontrou com Melquisedeque. A lei que o povo de Israel recebeu se baseava no sacerdócio dos levitas. Ora, se o trabalho dos sacerdotes levitas tivesse sido perfeito, não haveria necessidade de aparecer outro tipo de sacerdote da ordem do sacerdócio de Melquisedeque, e não da ordem de Arão. Pois, quando se muda o sacerdócio, a lei também precisa ser mudada. E o nosso Senhor Jesus, a respeito de quem são ditas essas coisas, pertencia a outra tribo. E nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. É sábio que por nascimento Jesus, o nosso Senhor, pertencia à tribo de Judá
E Moisés não disse nada dessa tribo quando falou a respeito de sacerdotes. Diante dessas palavras lidas agora há pouco, dos versículos 1 até o versículo de número 14, nós podemos assim dar destaques a algumas coisas que são importantes, das quais nós vamos compreender quando faremos a leitura da segunda parte deste capítulo, do capítulo de número 7. A primeira delas, a qual nós podemos destacar, era a respeito do significado do nome deste sacerdote, deste rei, ou seja, de Melquisedeque. Aonde, lá no versículo de número 2, o texto bíblico nos diz o nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, Rei da Justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer Rei da Paz. Esta parte é muito importante, pois através dela nós vamos também conseguir compreender o paralelo que existe entre Melquisedeque e o próprio Cristo Jesus. Uma segunda parte importante para nós assim destacarmos também se encontra ali a partir do versículo de número 3, onde o texto bíblico diz: não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E aí no finalzinho, bem no final do versículo de número 3, nos diz assim: por ser como o Filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. E este sacerdote, ou seja, Melquisedeque, ele assim concede a bênção a Abraão. Por isso, lá no versículo de número 7, ele diz: não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoado. Melquisedeque não pertencia à tribo, ao povo de Levi, o qual normalmente assim se tinha então os sacerdotes. Era alguém desconhecido, não se sabia a sua origem, de onde ele assim havia vindo. E, portanto, nós agora podemos então fazer na segunda parte da leitura deste capítulo um paralelo entre o sacerdócio de Melquisedeque e também o próprio Cristo Jesus, aquele que veio para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. A segunda parte do capítulo 7 de Hebreus se dá dos versículos 15 até o versículo de número 28, onde assim então se encerra o capítulo 7. E queremos agora então neste momento também fazer a leitura destes versículos, logo depois queremos também meditar nestas palavras. E tudo isso se torna bem mais claro, pois surgiu um sacerdote diferente, parecido com Melquisedeque. Ele não foi feito sacerdote pelas leis ou regras humanas, porém se tornou sacerdote por meio do poder de uma vida que não tem fim. Porque as Escrituras Sagradas dizem: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Assim, a regra antiga foi anulada, porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele. Além disso, há o juramento de Deus. Não houve juramento quando os outros se tornaram sacerdotes. Porém, houve juramento quando Jesus se tornou sacerdote, pois Deus lhe disse: o Senhor jurou e não voltará atrás. Ele disse: você será sacerdote para sempre. Portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor. Há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho.
mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolheu o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Essas são as palavras da segunda parte do capítulo de número 7 do texto bíblico de Hebreus. Palavras que vão do versículo 15 até o versículo 28. Muito bem, através da leitura da segunda parte do capítulo 7 do texto bíblico de Hebreus, podemos agora começar a entender um pouco daquilo que havia na primeira parte da qual nós lemos e também destacamos. Podemos agora então entender o paralelo que existe entre Melquisedeque e o próprio Cristo Jesus, olhando primeiramente para o significado do nome de Melquisedeque, que quer dizer Rei da Justiça, Rei da Paz. Jesus também, quando veio a este mundo, ele se apresentou como sendo o príncipe da paz. Aquele que é justo, que é compassivo. E diante disso, o próprio Jesus, diversas vezes, ele nos diz, pois eu vim trazer a paz da qual o mundo não lhes pode dar. E ali, por isso, nós também chamamos a Jesus como sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que veio, aquele que está junto de nós, aquele que veio nos trazer a paz. Diante disso, nós também, então, podemos olhar para esta segunda parte do texto do capítulo 7 de Hebreus e podemos, assim, perceber que aquele que veio, ou seja, Jesus, ele veio de uma maneira perfeita. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir a nós em amor. Ele vive para sempre. Por mais que Cristo Jesus tenha passado, sim, pela morte, porém no terceiro dia ele se mostrou vitorioso através da ressurreição e assim como ele disse aos discípulos, ele também continua dizendo a cada um de nós, assim como eu vivo, vocês também viverão. Este Jesus, ele está presente conosco ainda hoje. Ele ainda governa todas as coisas e ele há também de voltar. Por isso, o sacerdócio de Cristo Jesus não é um sacerdócio como daqueles homens que exerciam o sacerdócio, pois muitos deles exerciam seu sacerdócio por um determinado tempo, pois acabavam morrendo. O próprio Jesus continua como sendo o nosso sacerdote ainda hoje. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que não precisa, sim, oferecer sacrifícios em favor dos seus pecados e em favor também dos pecados do povo. E é interessante aonde o texto bíblico nos diz isso. Por quê? Porque Cristo Jesus, nele não havia pecado, mas ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. O seu sangue foi derramado
na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter assim a vida e a salvação eterna. Por isso, no final do capítulo, no versículo 28, ele diz: a lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolheu o Filho, que se tornou perfeito para sempre. Homens são falhos, seres humanos são falhos, erram, pecam por pensamentos, palavras e por ações. Mas Cristo Jesus, o grande sacerdote, o príncipe da paz, o rei da justiça, veio de uma maneira perfeita, completa, para assim se tornar o nosso Senhor, o nosso Salvador. E diante disso nós então podemos agora olhar para este Jesus, não como algo que aconteceu, que deixou de existir, mas algo que está ainda presente em nossa vida. Ele continua sendo o nosso Senhor, ele continua sendo o nosso Salvador. Essas são as palavras do capítulo 7 do texto bíblico de Hebreus. Muito bem, assim nós estamos chegando ao final do nosso momento de estudo. Foi muito bom estar na tua companhia para esse momento de estudo, de reflexão na palavra do nosso Deus, em especial hoje, quando tivemos a oportunidade de meditarmos no capítulo 7 de Hebreus. Desejo a você, estimado ouvinte, as mais ricas bênçãos do bondoso Deus e Pai. Não deixe de também acompanhar os próximos programas que vão ao ar aqui pela Rádio CPT, Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para você. Desejo-lhe as mais ricas bênçãos do bondoso Deus, hoje e para todos sempre. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.